Olá, olá a todos amigos de Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé, Guiné, Timor, Brasil, Portugal. Olá a todos os amigos que falamos a língua portuguesa, esse idioma tão rico, tão potente, tão cheio de palavras que transmitem com precisão, com uma capacidade expressiva tão adorável, ideias, sentimentos. Olá a todos, amigos da língua portuguesa. Meu nome é Rogério Ataíde, sou professor e escritor. Falo aqui do Brasil, falo do Rio de Janeiro. Ando aqui confinado, como tantos de nós, por conta da pandemia que atingiu o mundo inteiro. Olha, estou muito triste porque gostaria muitíssimo de estar agora em Cabo Verde e encontrar amigos, reencontrar amigos, fazer novos amigos. Tenho certeza se estivesse aí, estaria tendo o prazer, o privilégio de encontrar grandes intelectuais, escritores que eu admiro tanto, encontrar, rever amigos, poder conversar, falar das coisas que nós gostamos. Mas a gente tem que aproveitar as novas possibilidades e temos então essa chance de, com as novas janelas, as novas portas que a tecnologia nos oferece, né, criar formas outras de encontro. Então, estou aqui mandando um abraço para todos e falando mais ou menos alguma coisa daquilo que pensava falar aí em Cabo Verde. Eu venho nos últimos tempos pensando muito sobre uma questão que é fundamental para nós aqui no Brasil, que é a questão do mestiço. No Brasil, essa questão ela é bastante problemática porque no final do século XIX nós tivemos, tanto por parte de políticos, do poder público, quanto também de intelectuais, um discurso eugenista, de pureza racial. E esse discurso ele acabou sendo fundamental para a orientação do pensamento no Brasil na virada do século XIX e início do século XX. Isso foi extremamente importante para a formação das elites políticas e intelectuais brasileiras. Como reação a isso, alguns setores do movimento negro brasileiro começaram a pensar também numa forma de pureza, uma pureza racial. E essa pureza racial que buscava origens na África e uma identidade profunda na África, né, e fazendo com que algumas expressões religiosas, principalmente é o caso do candomblé e da umbanda no Brasil, mas o tambor de Minas, o Xangô de Recife, o batuque no Sul e outras tantas modalidades religiosas, banto e de origem iorubá, buscavam e buscam essa origem, uma origem essencial, fundamental, não só do ponto de vista religioso, mas também outras modalidades e expressões culturais, né, que têm uma origem, uma descendência africana. Elas, de alguma maneira, serviram e continuam a servir para alguns setores do pensamento aqui no Brasil como uma forma reivindicada de pureza. Então vivemos esses dois extremos. Me parece que os extremos não são nunca muito bem aceitos, resolvidos, né? Eles parecem ser capazes de criar mais problemas do que soluções. E há a possibilidade da gente pensar sim um mestiço, né? Porque no Brasil a ideia do mestiço ela poderia ser até um tanto óbvia. E eu, ano passado, estive conversando com o Mário Lúcio Souza, ele esteve aqui no Rio, nós nos encontramos em novembro na LER e falamos rapidamente sobre isso. E me interessou muito, Mário Lúcio disse que iria lançar o Manifesto Crioulo este ano, e eu quis muito poder conversar sobre isso, e fiquei sabendo que talvez eu dividisse mesa com o Mário Lúcio, e isso me encheu de felicidade por muitas razões. Mário Lúcio é um intelectual que eu admiro tanto, um escritor que eu tenho paixão, e poderia falar sobre a questão da mestiçagem junto dele, junto a ele. Porque me parece que a ideia do crioulo, como defendida pelo Mário Lúcio, ela se aproxima muito de uma possibilidade de diálogo com o Brasil. E eu gostaria de perguntar exatamente isto. O que nós agora podemos aprender com Cabo Verde? O que nós podemos aproveitar de um pensamento crioulo em Cabo Verde e refletir aqui no Brasil sobre a nossa mestiçagem? Talvez nós pudéssemos dar um novo passo nesse sentido. E aí então eu complementaria, nós estamos entrando agora na década de 20.
E para nós no Brasil isso é muito significativo, porque há 100 anos atrás nós entrávamos numa década que teve uma expressão na área intelectual brasileira muito significativa. Nós falávamos sobre a modernidade no Brasil. Nós falávamos através das exposições de Tarsila, Semana de Arte Moderna em 22, falamos através do Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade em 28, Macunaíma também em 28, falávamos de uma reinvenção do Brasil. Pois então, talvez fosse fundamental agora pensar para o Brasil o moderno, repensar o moderno. Nós estamos aqui no Brasil tão docemente, tão voluntariosamente abraçando o que há de mais retrógrado, passadiço. Então talvez fosse hora de pensar o moderno e pensar o Brasil a partir de bases modernas, remodernas, eu não vou dizer nem pós-modernas, mas remodernas. Precisamos reinventar o moderno no Brasil. E eu gostaria de poder fazer esse diálogo com intelectuais cabo-verdianos e particularmente com Mário Lúcio para falar que uma das possibilidades de repensar o moderno no Brasil seria exatamente através da ideia do mestiço / crioulo. Era mais ou menos isso. Olha, gosto muito de pensar que encontrarei as pessoas em Cabo Verde em breve, que isso tudo vai passar, que nós vamos poder nos encontrar bem, tomara que com a nossa felicidade reinventada, vamos poder nos abraçar e vamos poder falar alegremente, tomar alegremente desse tempo que está cobrando tanto de nós. Né? Bom, quero deixar um abraço a todos, tá? Fiquem bem, cuidem-se e vamos nos encontrar brevemente. Tchau, tchau, um abraço.